Olá, muito boa noite. Agora entrando ao vivo pelo Tudo é Negociável. Sejam todos muito bem-vindos, transmitindo ao vivo. Dá uns minutinhos aí para ver quem que vai entrar com a gente. A Andréia já está aqui na telinha. Primeira live do ano 2022. Uou! Como é que você tá, André? Tudo bem com vocês, sim ou não? Os mentores aí, apostos. Vamos para cima! André, mas não é não, pede a solicitação e bora para cima. Nossa, não corrigir a luz. Ser iluminado. Uau! Oi! Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tudo certo, André. Que bom, que bom. Deixa eu só ver essa luz aqui, parece que ficou meio ruim com essa. Não, acho que a outra estava melhor, fica mais fria. E aí, gente, primeira live do ano, que legal! Meu Deus do céu, e já com esse assunto, né? Que a gente já vai começar a abrir a caixinha aqui de Pandora para poder falar de assuntos polêmicos. Só quero ver o que vai dar hoje, hein, Fernando? Vai dar bom, Andréia. São assuntos que trazem, remete a gente às memórias afetivas, né? Aham. É o mais importante, o que nos acessa de mais humano, acho que é isso. É verdade, você tem razão. Estamos aguardando o professor Robson, né? E ele daqui a pouco deve estar chegando aí, disse que estava tudo pronto, mas vamos que vamos. Viu? Enquanto isso, gente, vamos lá. Você aperta o aviãozinho aí, coloca para compartilhar essa live para as pessoas que você acredita que precisem ouvir o que nós temos para falar hoje. E eu acho bem interessante, deixa eu só tirar o som aqui do meu computador, porque eu quero compartilhar essa live. Ó, já estou aqui fazendo a minha parte, porque boca fechada mata, né? Então nós não podemos Sempre. permitir de ficar de boquinha fechada enquanto tem pessoas precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda. Não é Nunca verdade? mais. No more. Nunca mais, exatamente. Ó, vou publicar aqui nos grupos que eu participo. Já estou mandando o aviãozinho. Vai você aí, clica, faz a sua parte, porque nós precisamos fazer com que essa corrente do bem ande muito, com que ela se crie raiz aí por esse mundo afora. Não só aqui na nossa cidade, né, que é a nossa casa, mas em todos os lugares desse Brasil afora. Bora lá compartilhar, que eu tô vendo aí que seu dedinho não tá ainda compartilhando, hein? Quero ver. Tô aqui entrando nos grupos e já mandando para todo mundo. Ó, Perfeito. no grupo da Famiage, bora compartilhar para a Famiage toda entrar na nossa live. Família, tudo de bom, né, André? Isso mesmo, família. Falando em família, nós tivemos aí o final de ano, né? Natal, Ano Novo. Como é que você passou o seu Ano Novo? Já conseguiu elaborar os seus projetos de vida agora para 2022? Às vezes a gente dá uma engasgada em 2022, né? Até acostumar, a gente fala muito 2021, 21, agora Sai no 22, né? automático. 2021, sai no automático. Ainda estamos, né? Ainda estamos em 2020, ainda não, estamos em 2022 agora, né? Graças a Deus, Só na cabeça. mais um ano aí. Ah, ó, o professor Robinho tá entrando aí agora. Vamos ver o que nós vamos falar hoje, esse trio dinâmico. E aí eu consegui descansar. E você, Fernando, nesse final de ano, conseguiu descansar? Não, André, entrei trabalhando. Aqui, você sabe, não para. Eu entrei de sola fazendo muita coisa. Olha aí, tá vendo? Cada um com seu cada um, né? Eu fui visitar a família, foi Uau. gostoso, né? Precisava, na verdade. Professor Robson, clica aí, pede para participar, bora lá, vamos lá. Estamos aí a 5 minutos das 20 horas.
Hoje nós resolvemos, então, começar um pouquinho mais cedo a nossa live do que às 20h30, que era o tradicional. E olha aí, Uau! chegando na área. Boa noite! Boa noite! E aí? E aí, man? Quais são as boas novas? As boas novas, olha só. Final de ano tava fala negaiada, né? Toda a família aí. Pai, irmão, sobrinho. Muito massa, muito legal. Que gostoso. Conseguiu confraternizar ou fez como o Fernando entrou trabalhando? Olha só, a gente tava trabalhando, né? Na virada do ano a gente tava trabalhando. É isso aí, gente. Acho Natal que é Fernando, Natal também trabalhando. a única que Vamos que conseguiu, vamos. então, dar uma respiradinha aí fui eu, né? Que bom. Mas Faz parte. esse trabalho aí foi a diversão. Tem que se considerar também que quando houve a realização, a gente se divertiu pra caramba. Sim. Ah, O que a gente sempre fala, né? Quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né? Então a galera da minha família sempre falava assim, que o Robson nunca gostou muito de trabalhar, né? Então, vagabundo. olha! Então eu falo assim que quando a gente faz o que a gente ama, que no meu caso, que é trabalhar com pessoas e agora uma dupla com o Zé Lucas e Fernando, eu falo que hoje eu tô num ponto da minha vida onde eu faço as duas coisas que eu mais amo. Então, agora que eu não trabalho mesmo. Não é verdade? Não é uma questão de não gostar de trabalhar, na verdade. É uma questão de fazer o que gosta. Isso não é considerado trabalho, né? Exatamente. Ponto. Tá aí esclarecido, hein, gente? Pelo amor de Deus, não interprete de outra maneira. Senão o povo vai achar assim, o cara é vagabundo mesmo, né? Não é? Ó, então vamos começar mandando beijos aqui para o Frei Amarildo. Frei Amarildo, É muito acompanhe bem-vindo, também Frei. as suas lives. Muito obrigada por estar aqui no Tudo é Negociável, participando com essa equipe, que é a equipe de engenharia humana. Nós auxiliamos as pessoas a chegarem na sua excelência, na sua melhor versão. Então, fica aqui com a gente, Frei. Acredito que o senhor tenha muito a contribuir também com essa equipe, com esse pessoal todo que está nos assistindo. Heitor De Bastiani, um abraço, muito obrigada por estar aqui. O Leandro De Pares, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos ver quem mais entrou, porque eu estou aqui. Lá. Alessandro, obrigado por estar aqui com a gente. E vamos aguardando aí, daqui a pouquinho mais gente está entrando. Clica aí o dedinho no botão, compartilha essa live para chegar para muito mais pessoas. Nós precisamos da sua ajuda. Deixa aí o seu coraçãozinho, nos sigam nas redes sociais. Vamos mendigar aqui, né, like, né, gente? Porque nós precisamos de like, né? É você que está aí do outro lado que faz essa equipe aqui, ó, se espalhar aí nesse Brasilzão afora e nesse mundão afora. Bora compartilhar? Clica aí no aviãozinho e ó, manda para todo mundo que você conhece que tem uma certa dificuldade e não saberia responder essa pergunta, né? É mais difícil perdoar ou pedir perdão? E aí, gente, o que é que vocês acham? Fala aí, Fernando. Olha só. Vai lá, Fernando. Eu penso que nesse processo que nós entramos, não só recapitulando, não justificando as pessoas, né? Mas o contato físico, que foi prejudicado muito pelo Covid nos últimos 2 anos, deixou um pouco aquela conexão mais interativa com os abraços, né? Com a bolita do zóio, como diz o professor Robson. Então, nós tivemos que aprender a nos comunicar. Uhum. E, dessa forma, a comunicação ela teve que ser expressa via verbalizado isso. Nós tivemos que, vou falar muito por gestos, eu vejo as pessoas agora todas palhafatosas e continuam ainda, né? Já dá para a gente relaxar, mas seguir por esse caminho. Tirando a partir disso, eu penso que as duas situações eu já me encontrei,
tirando por experiência própria, nessas duas situações, nessas duas versões. Em perdoar, em liberar perdão, eu acho que passa a ser o cargo mais difícil, a ocupação de você poder chegar presente à pessoa e dizer, puxa vida, eu vim buscar perdão, puxa, não foi fácil, não foi uma tarefa nada fácil. E perdoar é sim entender que precisa fazer esse exercício, é necessário, é mais que sobrevivência. Me corrijam, vocês estão comigo? Para que não tenhamos esse desencontro em carregar as pessoas, né? Ou carregar os malefícios daquela situação. Eu acho que as duas situações aí têm contrapartida, mas eu vivenciei muito nesses últimos dias testando o que a gente desenvolve. Eu encontrei muitas pessoas com dificuldade em pedir perdão, tá? Em pedir desculpas, mesmo que for por metodologia de defesa, mais sincero possível. Então, assim, não é só aquele pisão no pé, não é só aquele esbarrão, desculpe, para se ver livre, né? É uma questão, acho que um pouquinho mais do próprio orgulho, de se entender que, poxa, e se eu pedir perdão para você, Andréia, na minha cabeça vai funcionar assim, eu sou fraco, ela vai entender que eu sou fraco. Isso pode me fazer muito mal. Ou se eu pedir perdão para você, professor Robson, isso vai me humilhar. Eu escutei muito isso. Eu vou me sentir humilhado. Não, mas eu não fiz nada de errado. A consciência nada me acusa. E tá tudo certo. Só lembrando que entre esses dois existe um tempo, um prazo de validade, né? Algumas pessoas pelas quais eu não deu tempo de eu pedir perdão já não estão mais entre nós aqui. Esse é um fato, né? Existe um prazo de validade para isso aí. E o que você pensa, professor? Olha só, eu penso que, para mim é muito mais fácil. É muito mais fácil eu pedir perdão do que eu perdoar. Porque, na minha percepção, quando a gente trabalha com autodesenvolvimento, a gente tem entendimento, né? Então, para mim, antes não. Antes era ao contrário. Hoje, para mim, pedir desculpa ou pedir perdão, para mim já faz parte do meu dia a dia. Isso é algo que já está no automático. Agora, perdoar é mais difícil por quê? Porque entre eu dizer eu perdoei e verdadeiramente eu perdoar, existe um processo, existe um tempo, existe um ciclo, né? Tudo na nossa vida tem um ciclo, não é? Eu digo assim, o meu processo de perdão mais doloroso que já existiu foi o meu processo de eu para comigo mesmo, né? Eu me perdoar. Então, daquilo que eu tive vontade de fazer e não fiz, daquilo que eu não queria fazer e muitas vezes eu fiz. Então, esse processo, ele é um processo doloroso. Quando a gente entende de verdade esse processo, no caso, no Robson, por exemplo, para mim, o processo mais difícil de perdão, de liberar perdão, foi para com o meu pai. Talvez ele nem saiba disso, né? Porque a minha vida toda eu jogava muito a culpa de muitas coisas no meu pai, né? Então, eu fui de verdade, me perdoar. E perdoar o meu pai fazem 4 anos, cara. Uau. Hoje eu já tenho 40, então foram 36 anos praticamente de muita raiva, de muita angústia, de muita mágoa, de muita amargura, até entender de verdade esse processo. Hoje eu falo assim, né? Em mim, Robson, hoje eu acredito verdadeiramente que eu não tenho esse problema mais. Nem de pedir perdão e nem de perdoar, porque eu entendi de verdade que quando eu faço isso, quando eu estou consciente disso, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais energia, eu tenho mais alegria, eu tenho mais
conexão de mim para comigo mesmo. Então, é um processo que hoje está muito aqui, né? Então, mas, é igual eu falei, foram 36 anos de muita amargura, de muito sofrimento, de não liberar perdão, de jogar a culpa no outro. E hoje entender de verdade, né, você que está aí do outro lado, talvez não entendeu isso ainda, que a primeira pessoa que você precisa perdoar é você. É isso É mesmo. você olhar para a tua história, né, André? Entender a tua história, né? E primeiro, se perdoar. Primeiro, olhar para você, olhar para aquilo que você ainda está fazendo hoje, ou para muitas coisas que você já fez e que você não gostaria de ter feito, ou coisas que você gostaria de fazer e não fez, e se perdoar por isso, e entender isso de verdade. Para depois você perdoar alguém, porque na minha percepção eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, como eu vou perdoar alguém, ou como eu vou pedir para alguém me perdoar se nem eu me perdoei? Faz todo sentido. Total sentido. E Mas é um aí, processo, né? e aí para mim, agora eu vou falar de mim, né? O meu perfil de personalidade, nossa equipe já conhece, todo mundo tá dando um sorrisinho no canto da boca aí, né, gente? Para ver se eu vou falar a verdade, né? Ai, ai. Eu vou falar a verdade, gente. O meu Eu perfil de sei, eu sei. personalidade, ele é daquele perfil que é muito mais difícil de perdoar. Porque o meu perfil de personalidade, quando não trabalhado, é aquele que faz um X assim na pessoa, né? E coloca ela num canto, numa caixinha, na caixinha preta, né? Joga para escanteio. Mas como eu sou uma pessoa trabalhada, né? Então eu não tenho mais esse tipo de problema, graças a Deus. Depois do autoconhecimento, depois que eu me desenvolvi, eu entendi, né, que isso fazia mais mal para mim do que para qualquer outra pessoa, né? É como tomar veneno e querer que o outro morra, Exatamente. né? E é bem essa comparação mesmo, essa analogia, sabe? É quando você não consegue entender que você não precisa perdoar o outro e conviver com ele. Você precisa perdoar o outro para você viver melhor. Né? Não quer dizer que você tenha que ter essa pessoa do seu lado, ou como seu amigo, ou como seu parceiro. Quer dizer que você precisa seguir a sua vida em frente e carregar peso extra. Para quê? Né? Porque o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa, ela é aquela mochila sem utilidade que você está carregando. Às vezes você está lá subindo a montanha da sua vida e você está com aquele peso extra sem sentido para você poder estar carregando. Então joga isso, libera o perdão, faz com que o universo haja a seu favor, sabe? Se a pessoa não está mais viva, a pessoa com a qual você precisa se reconciliar, reconcilie-se com o universo. Entende? Joga para o universo, fala o nome dessa pessoa, se liberte desse rancor, dessa raiva, desse ódio. Não é fácil? Claro que não é, gente. Não é simplesmente você falar, você tem que sentir, isso tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que vir de dentro do seu coração, para que você possa realmente liberar todo esse rancor que fica aí dentro tomando seu tempo, sugando sua energia. Você não consegue pensar em outra coisa. Você acha que isso ficou no passado, mas toda vez que você lembra, o passado se torna presente, né? E continua roubando o seu tempo e a sua energia. Então, para quê? Né? Vamos pensar um pouquinho mais amadurecido nessa parte, para que a gente consiga trabalhar isso dentro de cada um, para que a gente consiga entender como fazer o processo de liberação do perdão. Você não vai conseguir fazer se você não olhar para dentro de você. Não é simplesmente olhar para a cara do Fernando ou do Robson e falar assim, ah, tá, eu te perdoo. Né?
Você deita a cabeça no travesseiro e fica lá, puta merda, que raiva que eu tô daquela situação que aconteceu. Por que que eles foram fazer aquilo comigo? E aí você fica remoendo, remoendo. Parece que fica ruminando aquilo volta, e você rumina, aquilo volta. Isso, uma hora ou outra, vai te dar uma indigestão do caramba. Se você não souber como lidar com essa situação toda. Quem aí de vocês trabalha, mas ainda não conseguiu liberar o perdão? Não tenha vergonha, se exponha. A gente não está aqui apontando o dedo para dizer para você, ou para mim, ou para o Robson, ou para o Fernando, que a gente é fraco, que a gente está passando vergonha. Não, também foi muito difícil para mim saber que eu colocava as pessoas numa caixinha preta, que eu preferia que elas morressem a ter que falar com elas de novo, entendeu? Então, assim, o ato de perdoar, ele não é do dia para a noite, realmente não é. Olha, É um ciclo. é um ciclo, é uma transformação que vai acontecendo de leve. Quando você percebe, ela aconteceu. Ó, a Rosane falando, para mim é mais fácil pedir perdão do que perdoar, né? Eu te entendo, Rô, porque comigo era dessa forma também. Mas hoje, tanto um quanto o outro se tornou um processo mais automático na minha vida, tá? As pessoas acham que quando você vai pedir perdão, é porque você não é uma boa pessoa, porque você errou, você não é uma boa pessoa. Bem pelo contrário, né? Se você decidiu pedir perdão, foi porque você parou, refletiu sobre o que foi feito, ou o que foi falado, ou o que você deixou de fazer, deixou a desejar, né? E você está tentando voltar àquele momento e dizer, olha, se eu pudesse voltar, eu não faria isso de novo. Então eu quero aqui te pedir desculpas, eu quero aqui te pedir perdão. Você consegue me perdoar por isso? Né? Aconteceu porque eu estava desse jeito, ou aconteceu porque eu não percebi como você se sentia, aconteceu por descuido meu, aconteceu porque eu estava no piloto automático, não sei o que aconteceu com você. Mas o ato de pedir perdão não te torna uma má pessoa, tá? Bem pelo contrário, porque eu já ouvi isso. Ah, mas eu errei. Se eu pedir perdão, a pessoa vai dizer que eu sou uma pessoa ruim. Não é verdade, né? Porque tem muitas crendices aí na cabeça das pessoas em relação ao ato de pedir desculpa, pedir perdão, ou o ato de perdoar alguém ou desculpar alguém, né? Às vezes, a pessoa se sentiu mal, chegou para você e te pediu desculpas ou te pediu perdão. E você não sabe nem por que a pessoa tá se desculpando ou que ela tá pedindo perdão. Aconteceu com vocês alguma vez? Ei, meninos? Aconteceu, sim. Sim. Né? Você vê como é a cabeça das pessoas. Às vezes você não se sentiu ofendido, magoado, nada disso. Mas a própria pessoa se sentiu e veio te pedir desculpas. Desconfortável. E isso é corrigido na hora e no ato. Sobre frequência, eu acho que está todo mundo entendendo. Vocês estão com a gente, né, na frequência que a gente está falando sobre esse interior. Uhum. Eu acho, inclusive, uma das coisas que tem as dificuldades que vem sobre o perdoar, ele vem junto, vinculado, me corrija se eu estiver errado, sobre pedir ajuda, pedir socorro, abrir a boca para poder falar socorro, né? Isso já vem também uma carga, um monte de dizer assim, poxa, as maiores batalhas que a gente tem são na nossa cabeça. Então deixa eu explicar onde eu quero chegar. As acusações, de novo, né? Se você pedir perdão, olha, você vai estar sendo fraco, a pessoa vai tripudiar em cima de você. Se você pedir desculpas, você vai admitir que está totalmente errado. E tá tudo bem se você admitir e entender que houve algum erro, independente de qualquer que seja, ou na comunicação, ou na expressão, ou numa brincadeira. Isso que a Andréa estava falando, atrela muito, às vezes, alguém que faz uma brincadeira, é muito divertido, muito espontâneo,
Eu já passei por essa situação e não tive o feedback das risadas, não tive o feedback do divertimento, então eu falei, ó, desculpa se teve alguma má proporção nisso aí, tá? Nada pesado, mas era para descontrair e a frequência da pessoa não estava naquela mesma vibe, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Ou, de outro modo, você prospera naquele resultado, continua brincando, continua envolvendo num lado positivo, num lado, e depois você volta lá, antes de ir embora, como é de costume, né? Foi mal alguma coisa que eu falei lá, a pessoa fala, não, e ali começa até um desabafo que não estava presente, ou não estava numa frequência que a gente estava, né? Vocês estão sacando o que eu estou falando? Para não Sim. passar eu aqui de louco, né? É verdade, Fernando, é verdade. Não, você tem toda a razão. E tem também uma outra situação, né? Às vezes a pessoa, ela não consegue te pedir ajuda e você não se sente confortável de invadir a privacidade dela para oferecer ajuda. Então, se a pessoa não pede, como o outro vai saber que ela está precisando de ajuda? Concordam? Total. E o ato de você pedir ajuda, tá? Qualifica você a se tornar uma pessoa ainda melhor. Olha, eu não estou conseguindo lidar com essa emoção. Será que você conseguiria me dar um conselho? Me ajuda a me sentir melhor com isso? Olha, eu não estou conseguindo desenvolver essa atividade. Será que é possível você me dar 10 minutinhos do seu tempo e me dar uma opinião de como eu poderia fazer diferente para dar certo? Olha, eu não estou conseguindo me reconciliar com aquela pessoa. Será que você poderia me instruir se você já passou por algo semelhante? Como eu devo agir? Gente, isso é uma forma de você pedir ajuda que não vai ofender ninguém, que não vai te fazer menor do que ninguém, que não vai te fazer se sentir inferiorizado, sabe? Deixa de lado esse orgulho latente que trava você de evoluir. Pedir ajuda é você dizer, eu quero evoluir. Me mostra como você fez para melhorar, eu também quero fazer. Né? Tem sempre alguém que já passou por isso, né, cara? Tem sempre alguém que já passou por isso. É o que eu falo, em todas as situações, tem alguém que vai estar abaixo de você, tem alguém que está no mesmo nível que você e tem alguém que está num nível mais alto que você. É só você entender isso e buscar essas pessoas. As pessoas, elas estão aí. Tem uma frase que diz assim, ó, tudo que você precisa tá sobre o teu alcance. Talvez seja você que não está buscando nas pessoas certas e nos locais certos. Exatamente. E o que mais ferra com a gente, em todos os aspectos, é o ego. Uou! É o que eu todas as mais vezes. encontrei nesses últimos dias que a gente está meio sumido aí do storytelling, a gente não está mostrando muita coisa, porque, deixa eu explicar duas situações que foi colocado para a engenharia. Testar aquilo que vocês vivenciam, ok? Então, quando a gente está vivenciando intensamente, presencialmente, a gente se orienta mais por curtir aquele momento, aquela situação, e não dá tempo de vícios em mostrar muito o que está acontecendo ali, mas vivenciar intensamente tudo aquilo que está acontecendo como forma de aprendizado, como forma de ensinar, não dá tempo de mostrar e o momento X passou. Por isso que a gente volta aqui para fazer as lives, para contar essas histórias. Eu vejo assim, uma diferença no engenharia. Desde o final do ano passado, nós estamos falando da gente. A gente começou a falar em vez das pessoas, aqui cada um está abrindo o coração. Então, a gente sangra também, tá, pessoas? A gente está aqui para mostrar que somos de carne, osso, sangue, isso é maravilhoso. Uma coisa que o professor Robson disse verdadeiro. Houve as confusões passadas em que eu já precisei de ajuda e eu procurei pessoas erradas. Algumas só por curiosidade
e algumas só com aquela motivação tóxica. Eu sei que você aí que talvez já tenha pedido, vai dar tudo certo. Amanhã, novo dia. Amanhã, pensa diferente, toma uma água, dá uma volta, enfim, as respostas mais positivas que seriam. Não que isso seja errado, é maravilhoso, mas é diferente de você arrombar uma porta, você fazer assim, vem cá, não, peraí, não é assim não, isso tá errado, aquilo não tá certo. Você está me magoando por dizer a verdade. Prospera, faz a pessoa prosperar, depois você volta lá e pede desculpa, e pede perdão, e tá tudo certo, ou a pessoa mesmo vem te pedir, caramba, você foi lá me puxar pela mão. Esse exercício, ele foi feito 2 vezes comigo, tá? E, cara, é o surreal, é qualquer coisa que vocês podem imaginar. Você ser salvo, ser representado pelo cristianismo real, ou do que foi da palavra, estou à porta e bato. Esses não, eles invadiram. E quando você invade, você não vem com a expectativa de perdão, desculpa, gratidão, muitas vezes vai até ser ofendido por aquela hora que foi invadido. Mas depois que você vê, fala assim, puxa, uau, como isso é mágico, como isso é maravilhoso. Não sei se vocês aí que estão assistindo a gente já tiveram alguém que falou assim, não, vem cá, senta aqui, espera, olha, a coisa vai funcionar mais assim. Por que você não pediu ajuda? Por que você não conseguiu? Por causa disso, que eu tava com fome, que eu tava sem dinheiro, que eu não consegui emprego, que batista. Então, assim, e essa pessoa, ela vai te entender profundamente. É lógico que são as pessoas mais próximas, mas nem sempre elas são tão próximas assim. Mas elas entendem de processo humano, estudam pessoas. E eu ouvi uma grande frase um dia que dizia o seguinte, na essência nós somos todos iguais. Isso me expandiu a cabeça, a mente, dizendo que as grandes batalhas do que eu quis dizer na mente, elas passam a ser emocional e a gente vivencia muito aquilo. Se levantam aí os fariseus, aquela parte toda do gigante, onde Davi tinha que enfrentar, e de repente só ele podia fazer isso, porque ele não via como as pessoas viam aquele problema gigante, nem tudo é real, né? Então, quando você entende que aquele problema nem tão era grande, você fala assim, cara, eu tô com vontade de pedir desculpa, aquilo acendeu aqui, faz isso, faz esse movimento. É um pouco mais de própria história, rasgando o coração. Eu reencontrei um amigo aqui pela internet, e a gente tinha tido uma discussão, isso fazem mais de 14 anos, acho que fazem mais. O James, se você estiver por aí, dá uma refrescada. E ele se contando a sua história, eu vim até aqui, eu já me separei, eu casei, e tá tudo certo, e eu tô bem, cara. Ele tá passando por uma situação muito difícil. Eu falei, cara, você me desculpa, Fernando, não tem nada, cara, eu tô tão feliz, tão de fato de ter encontrado você por aqui, pra gente estar conversando, a gente ter dividido esse momento aqui, cara, que não faz sentido nenhum a gente relembrar aquilo. Então, olha só, não me procura mais lá no passado, porque eu já sonho diferente, porque eu já falo diferente, porque eu já penso totalmente diferente. Não vai lá me buscar lá, cara, porque agora sou uma outra pessoa, e você também, eu tô muito feliz. Eu falei, naquele momento foi uau, foi mágico. Isso é reconfortante, tá? Mas não tem nada a ver em ser humilde demais. Eu acho que essa palavra, a gente já está abrindo todas essas questões que alguém perguntou, é humilde demais. Eu acho que só pelo excesso de desculpas, para não ter nenhuma indiferença ou indisposição com aquela pessoa, né? O saber tratar, o saber de qualquer desconforto que a minha presença possa ter causado a você. Me desculpe, alguém mencionou ali, existem pessoas assim também, e elas são muito agradáveis, sabe? Você vê assim, poxa vida, que senso de qualquer coisa que te constranja, você me desculpa, né? Ou por ser explosivo, ou por ser humilde demais, ou por falar errado, ou por entender errado, o que seja, o raio que o parta. Mas essa pessoa, ela é mais livre do que qualquer um de nós três aqui, isso eu posso garantir para você, tá? Ela não carrega ninguém no coração dela,
com mágoa, com infelicidade. Ela entendeu todo o processo de trocar uma energia, de sair deixando melhor do que quando entrei. Faz sentido isso? Vocês estão comigo ou eu estou muito acelerado? O som tá bom? Vocês estão calados? Eu falei, caramba, acho que perdi, desinvestei. Senhor, retoma ali. Na verdade, eu estou me identificando aí com algumas falas, né? E porque esse processo aí é o processo de vida que nós passamos, né? É a transformação que nós fomos vivendo, né? No decorrer do nosso processo de evolução. E eu ainda digo mais. Quando você consegue se expor, né? Quando você consegue pedir ajuda ou pedir perdão ou desculpa, não sei como você age, a relação que você estabelece com aquela pessoa que você conseguiu dialogar e pedir perdão, ela se torna ainda mais fortalecida. Forte. Aproxima, André. Aproxima. Exatamente. Corações. Isso é... Só quem sente, sabe? Uou... É uma droga isso, parece que vicia, né? Vicia você querer essa proximidade, essa frequência. Claro que você não vai sair por aí pedindo desculpa e perdão à torta e direito sem necessidade, né? Mas quando for necessário, é interessante que você faça isso. Por quê? Porque a tua energia muda, a tua vibração muda. Você se vê livre de muitas situações e de muitos constrangimentos que você criou dentro da sua própria cabeça. Né? Olha, pega como exemplo essa história que o Fernando contou do amigo dele, que disse, não me busque mais lá no passado, eu estou em outra frequência. Uau. Né? Eu estou aqui hoje, no presente, Uau. Aquela pessoa lá já não existe mais, ela fez parte sim da minha vida. Né? Mas hoje ela já não existe mais. E nem você, a sua pessoa também não existe mais aquela que eu conheci lá atrás. Não. Né? Então a gente precisa sempre estar se colocando no processo evolutivo. Qual é a maior dificuldade que vocês atribuem às pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e outras de perdoar e outras de pedir ajuda? Qual é a maior dificuldade disso? Vocês atribuem a quê? Só vi regalar de olhos aí. Personalidade. O ego. Mas todas as personalidades, elas conseguem pedir desculpas, perdão ou ajuda. Tem personalidades que têm mais facilidade e tem outras personalidades que têm mais dificuldade. Mas o QI de tudo aí, o ponto-chave de todas as 9 personalidades que a gente fala, né? Tá no ego. Todas as vezes. A grande sacada, o Fernando falou, e a gente sempre fala sobre isso. As nossas maiores batalhas nunca foi com os outros. Nunca vai ser com o outro. Né? A minha maior batalha é comigo mesmo, todos os dias. Que bom que eu não tô sozinho nessa. Eu falei assim, me ajudem, mentores. Eu achei que eu tava sozinho nessa. Eu falei, tô passando de louco aqui, cara, me ajuda. A minha maior batalha é com o meu ego, cara. O meu ego é o cara que... E, na verdade, assim, a gente tem que agradecer esse cara, porque esse cara, esse ego, só faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. E as situações, as dificuldades, as pessoas que mais nos batem em todos os aspectos, são essas pessoas que nos fazem evoluir, são essas pessoas que nos fazem crescer, são essas pessoas que nos fazem estudar mais, são essas pessoas que fazem com que a gente olha para tudo que a gente já aprendeu e fala, cara, só sei que nada sei, eu preciso buscar muita coisa ainda. Não é contradição, né? Inclusive na parte dos processos de engenharia, eu falava sobre a parte da pandemia, nós encontramos esse conflito de separações, abuso sexual, teve violência, Sim. Não é sobre esse o tema, mas é sobre se perdoar, você reconhecer quem você é, isso é muito importante, isso é o momento auge do processo, e você, a partir dali, escrever a sua história como ator, como diretor, como produtor, que tenha dor para rimar, mas que você consiga driblar essas situações. Então, uma questão que me disseram, não, vocês ensinam as pessoas a ser egoístas.
E depois agora vocês, que é o que o professor Robson, não sei se está aqui embaixo, se está certo, o que ele está falando. Não dá para descartar esse cara. Não é ele ser narcisista, mas a partir do momento que você entende quem você é, da onde você veio, e você descobre para onde você quer ir, cara, é lógico que existe uma paixão, existe uma revelação, existe um amor por você naquele momento, porque vai ter muito respeito por você mesmo. Vai ter muito mais os limites para onde você quer ir, para onde você, como eu te disse, a identificação. Essa foi uma live muito importante, que foi identificação e propósito, é disso que deu o boom, o start na equipe. Então, olha só, nada de errado, você não descarta tudo isso que você descobriu. E você se perdoa a partir desse momento, porque culpa é uma coisa cruel que você carrega, e ela tem tudo a ver com o perdão. O perdão, ele vai liberar culpa, tá? Então, o mais do que ele estava falando, do que o professor estava falando, que André, acho que quer chegar, que a gente foi, não acusado, mas questionado. Vocês ensinam as pessoas a serem egoístas, é sobre muito esse amor próprio do que a gente falou. Não. É você se reconhecer gente, se reconhecer humano, se reconhecer o mais próximo humano, porque quanto mais humano você se reconhecer, mais perto da divindade você vai estar, né? Porque também se fez carne entre nós. Essa é a experiência, galera, essa é o choque, esse é o choque da realidade. Então, fazer a prática de perdoar é um exercício cruel. Eu lembro que quando eu entrei no engenharia, eu sempre falo isso. Eu entrei assim, cara. Para me conectar, foram mais de uma sessão. Eu não me acessava sempre pelas pessoas, sempre pelas pessoas. Isso aqui quer dizer posição de guerra, posição de ofensiva. Não liberava perdão para ninguém, porque ninguém conseguia me ferir mais. E era mentira. Na essência, eu estava totalmente destruído, tá? Só para vocês entenderem. Eu não entendia como funcionavam as coisas. E o meu exercício foi o mais cruel que vocês podem imaginar. Era receber as pessoas assim, de braço aberto, não vai aparecer a imagem. Essa imagem, eu falei assim, Fernando, vai demorar, cara. Porque vai vir mais gente aqui, mas aqui vai demorar. Mas você vai ganhar um abraço, você vai conseguir conectar mais fácil com as pessoas, se perdoando, não se cobrando. E a revelação maior foi pedindo ajuda, porque eu fui salvo, foi me pego pela mão, mas a partir do momento que eu pude revelar pedindo ajuda o que eu precisava, o que eu queria, pega bem esse código aí, você que acha que é egoísta. Então, se você tiver que entregar alguma coisa para as pessoas, para chacoalhar um pouquinho o seu ego, não é entregar o que elas querem, não é entregar exatamente o que elas querem. Entregar o que elas precisam naquele momento, tá? Às vezes é só um abraço, às vezes é só uma palavra de conforto, às vezes é dinheiro, não sei, né? A gente não é agiota, mas a ajuda, ela puxa a vida, vem numa hora que a gente mais precisa, e daí vem a vergonha, né? A gente se sente, ai, que humilhação isso. Não, nada de errado em você estar numa fase, você não é a fase, né? Perdoa e se perdoa. Andréia, foi também questionado, alguém perguntou a respeito das pessoas que elas carecem de que venham me pedir perdão, e isso gerou câncer. A pessoa de tão magoada que ficou, de tão pressentida que ficou com a falta de perdão daquela pessoa, ela gerou isso, doenças psicossomáticas, e elas vieram se tornar realidade. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que é um assunto pesado, mas você já viu isso na estrada, eu sei da história. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acredito que passei por isso, né, Fernando? No meu processo, eu passei por isso. Verdade, no meu processo evolutivo, verdade. Eu passei por isso e achei que as pessoas tinham que vir e me pedir perdão pelo que elas fizeram de mal, sobre isso, para mim e para minha vida. Até que, né, eu entendi que o processo, ele é mais em mim do que no outro. Né? Sempre é mais em mim do que no outro.
Eu posso chegar à pessoa e pedir e dizer para ela, olha, me perdoa porque esse momento todo, esses anos todos eu carreguei uma mágoa muito grande de você, né? E eu achei que era você que tinha que vir me pedir desculpa, me pedir perdão, mas eu me Putz, enganei. Sou eu que tenho que vir te pedir perdão pelo tempo que eu putz, carreguei esse ódio, esse rancor, né, de você. Eu poderia ter me aproximado antes. uou, Eu poderia ter vindo conversar com você antes. Eu poderia ter me desarmado antes, né? uou, Eu poderia ter tido esse insight antes, mas eu fiquei com tanta raiva, com tanto rancor, com tanta mágoa, que me travou de vir até aqui conversar com você, de me aproximar de novo de você e de me redimir, vir aqui me pedir perdão pelo tempo que nós perdemos. Nós poderíamos ter confraternizado muito mais. Então, não espere, não, que o outro venha te pedir desculpa, te pedir perdão, tá? Espere que ele venha te pedir ajuda, porque, como eu falei, às vezes você não se sente confortável de invadir a privacidade daquela pessoa, né? Ela pode se ofender. Existem várias personalidades aí que podem se ofender quando você vai lá e oferece ajuda. Então, espere que a pessoa venha te pedir ajuda. Agora, perdão, não. Vá e peça você. Liberte-se primeiro, que eu duvido que quando você chegar com essa conversa e disser para a pessoa que você tem essa mágoa, esse rancor, mas que você perdeu o tempo de não ter ido lá e ter se desculpado com ela, as máscaras caem, os ódios ficam no chão, sabe? A pessoa, ela não vai saber o que dizer, a não ser te dar um abraço e também se desculpar com você, né? Então, se você tem essa possibilidade ainda em vida, faça. Você não entende como é o benefício que isso vai te trazer. Aproveite seu tempo, porque a vida é assim, ó. Quando você viu, se foi, né? Então não espere que o outro te peça desculpas ou te peça perdão. Se você está se sentindo incomodado por algo, vá você lá e se desculpe pelo sentimento que você está carregando, pelo tempo que você levou para poder estar chegando até a pessoa novamente. Isso não é se humilhar, de jeito nenhum. Isso é um processo evolutivo humano. É o que o Fernando falou, seja mais humano. Porque se nós formos mais humanos, não vai ter mais esse tipo de comportamento no meio da gente. As pessoas não vão se sentir confortáveis de vir aqui apontar o dedo na sua cara, não vão mais se sentir confortáveis de chegar assim, ó, armado, né, na tua frente, querendo só quanta te dar, gente, não é? Querendo só te dar quanta gente. porrada. Então, E é por espalhe causa esse delas que amor. nós estamos aqui com essa dedicação, com esse tempo. A gente está aí não batendo em você, né? Mas batendo aí na sua porta. Deixa a gente entrar, deixa a gente comunicar. Isso mesmo. Se de repente não fizer sentido, tá tudo bem. Você prospera, aí depois você volta. Naquela época eu não entendi, ou não estava preparado. Mas nós estamos preparados para entrar na sua frequência. Porque, lembrando da ferramenta principal da engenharia, na essência nós somos todos iguais. E eu gostei dessa abertura, minha história, sua história, minha história. Uou, os caras estão mandando bem pra caramba hoje. Nós somos todos iguais e no fundo, no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, a gente busca as mesmas coisas, de forma diferente. Putz. Chupa essa manga aí. Putz. Agora a gente vai deixar a pulga mais atrás da orelha ainda do pessoal, meu Deus do céu. Ô bonitão, ô bonitona.
Nós não somos Não é não? videntes, gente. Nós não somos videntes. Nós só estudamos, experienciamos algumas situações, né? Fizemos a ciência e confirmamos aquilo para poder chegar aqui hoje e aplicar as técnicas para que vocês possam se evoluir, assim como nós nos evoluímos, assim como o Fernando passou pelo processo, assim como outras pessoas passaram pelo processo. O tempo todo nós estamos transformando vidas. O tempo inteiro, você querendo ou você não querendo, você está transformando vidas. Mas qual a qualidade das vidas que você está transformando? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Você quer continuar transformando vidas com essa qualidade que você vem fazendo hoje? Ou você prefere transformar pessoas em adultos saudáveis? Fica a pergunta. O que que um adulto saudável é capaz de fazer, né? Não carregando culpa, não carregando sentimento de posse, ou você procurando, pedindo auxílio, ajuda. Às vezes essa parte da internet, ela é barata, tem gente, tem seguidores, tem mentores muito bons, tem uns mentores feras aí que estão anunciando resultados, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O processo que foi feito o mesmo que nós fizemos, é o mesmo que a gente aplica, tá? De uma forma diferente, num contexto diferente. Então, o que eu quis dizer de pegar pela mão é o que agora eles estão fazendo, foi migrando um pouco da parte do digital e indo mais ao encontro das pessoas para poder fazer isso pessoalmente, fazer isso verticalmente, porque não é mais motivação barata. E eu entendo que motivação é o que faz você acordar cedo, é o que faz você chegar lá, é o seu sonho. Mas a pergunta que eu vou roubar do Robson é a seguinte: qual que é o teu sonho? Né? Qual que é o teu sonho? O que eu preciso fazer para poder pegar esse caminho? Né? A dizer, poxa vida, vocês dão um caminho? Não! A gente vai fazer você entender quem você é. O caminho já está pronto, já está tudo ali, está debaixo do seu nariz. Só que o gigante que você carrega junto com você, esse gigante que não para, você convida ele para tomar café, você leva ele para tua cama, rebenta com a tua esposa no meio, que faz você levar ele para o trabalho, rebenta o seu chefe no meio, você levanta ele para uma negociação, rebenta a negociação no meio, né? Esse gigante, que a gente vai mencionar o nome dele com 3 letras, você tem que dominar esse cara, senão ele vai ferrar com tudo. Isso se chama ego, tá? Você tem que dar um jeito de dominar esse cara e entender que ele não é dependente, ele é livre, ele pode tudo. Ele pode ser mágico, ele pode ser presidente, ele pode ser empreendedor, ele pode ser educador, ou ele pode ser desenvolvedor humano. Uau! Top dos tops. Mas entender que quando passou dos limites como ser humano na convivência no dia a dia, isso extrapola, né? Isso extrapola demais a parte da consciência do outro. Então, o resultado final do que eu quero chegar, onde eu quero chegar, é a gente deixar melhor do que quando saiu, do que quando entrou. O professor Robson disse uma vez, numa live passada, foi tomar um café numa lanchonete, a moça estava meio perdida, estava meio complicado lá com os atendimentos, nem sei se isso foi na live, mas eu lembro desse papo. E daí nós aplicamos pequenas chaves para tirar a pessoa da situação da nuvem. E daí foi a mesa mais bem atendida daquela tarde e melhorou o aspecto para os outros também. Então a chuva que estava na cabeça dela virou um sol. Vem uns raios de sol. Isso é sensacional, porque você melhora para você o ambiente e para os outros. Essa é a essência, eu acho que essa é a verdadeira essência. Acho que tô dentro, tô falando muito alto, tá tudo ok aí, gente. Gente me Tudo olhando certo, meio assim, Fernando. não, tipo, passando de louco. Olha que doido isso, cara. Então, não carregar os monstros, esse monstrinho você precisa entender, separar o que é emoção, o que é sentimento, né? Mais um pouquinho do mesmo, só para a gente dar aquela pincelada. E culpa,
ele é sentimento, tá? Ele está enraizado lá no coração, precisa tratar, precisa do tempo, igual o professor Robson falou. Mas entender que você pode usar as emoções para ir trabalhando com aquilo, revertendo tudo isso, né? Igual a gente estava falando, o nosso trabalho é uma diversão. Essa daqui é a nossa diversão, porque nos bastidores, lá nós já ralamos gordura, nós já fechamos o caroço. Não pensem vocês que é todo mundo bonzinho, aqui não, cara. O pessoal pega pesado para você ser uma versão melhor. É cobrado isso, cara. Não, tem que ser 1% melhor, 1% melhor. É todos os dias, não dá para relaxar. Não dá. A gente não relaxa nem com a gente mesmo. Que muitas vezes, né, Fernando, as pessoas, elas enxergam a gente, porque a gente trabalha com autodesenvolvimento, né, porque a gente tem a equipe de engenharia humana, as pessoas, elas acham que nós somos perfeitos, elas acham que que nós não erramos. Elas têm não todas, mas uma grande maioria. É fato. E é importante essas pessoas entenderem que se a gente está aqui é porque a gente só está num nível um pouquinho acima delas, porque a gente foi buscar informação e porque a gente caiu, mas muito mais que elas, e a gente levantou um pouquinho mais forte, muitas vezes, do que essas pessoas, por isso que a gente está aqui hoje. Mas entre o nível que nós estamos hoje, Andréa, Fernando, Robson, engenharia humana, e o nível que nós queremos chegar, que é o 7º grau, né, ainda faltam 4. A gente já falou sobre isso, né? Falamos. Então, a gente está apenas no 3º nível. Só que no nível onde nós estamos, nós já podemos e já estamos ajudando muitas pessoas a perdoar, a liberar perdão, a se desenvolver, a se encontrar, a se conectar, a entender um pouquinho mais a sua essência, né? A entender um pouquinho mais as suas emoções, e gradativamente, é importante também que vocês entendam que a gente está num processo de estudo, de autodesenvolvimento, nos conectando com pessoas que já estão acima da gente, né? Estudando sobre essas pessoas, modelando essas pessoas, para a gente ir para o outro nível, que é o nível 4. E aí depois para o nível 5, e aí depois para o nível 6, e aí depois para o nível 7, que aí é um nível muito foda, que poucas pessoas chegaram. Mas, na minha percepção, esse é o meu maior objetivo de vida. É se tornar um ser humano além da curva. Mas isso é um processo de erros, acertos, erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, né? E as nossas maiores batalhas e as suas maiores batalhas e as maiores batalhas de todas as pessoas que já passaram nesse mundo, que estão nesse mundo e que vão passar, é com o seu ego, é com o nosso ego. Essa é a maior batalha. Primeira coisa é aceitar que nós somos humanos e vai chegar uma hora que nós vamos errar, né? Então, nós vamos errar, nós vamos escorregar, nós vamos magoar alguém. Então, todos nós, né, estamos na mesma frequência de humanidade, mas a questão é quanto de evolução você já tem a ponto de saber como você vai se resgatar desse processo e resgatar alguém desse processo, saber o momento adequado de pedir desculpas, de pedir ajuda, de pedir perdão, saber o momento adequado de segurar a mão de alguém e não soltar mais, falar não. Eu não entendo o porquê, mas eu enxergo algo em você e você é uma pessoa cheia de valor e eu não vou deixar você cair de novo. Você vai tentar, porque o nosso ego ele é terrível. A questão do auto-merecimento, ele desmonta a gente. Você cometeu assim, ó, uma situação desse tamaninho, mas desse tamaninho. O seu ego já disse que você não merece mais, que você é a pior pessoa do universo, né? E quando você tem alguém do seu lado que fala, opa, acorda pra vida, acorda pra cuspir, né, professor Robson? Pega você pela mão e fala, meu filho, minha filha, não é bem por aí, não. Acorda pra cuspir.
vem para cá que nós não vamos deixar você entrar de novo nesse túnel que não vai ter uma saída interessante, não. Você tem que ir para a luz. É para frente que se anda, não é para trás. Né? Então, esses 7 níveis que o professor Robson, que a Andrea está ilustrando, é que você passa para o nível 2. É ótimo, é maravilhoso. Mas ele tem uma frequência aí de uns 6 meses. Então, 6 meses na avaliação, depois você volta para o estágio 1. Isso é natural. É um processo natural, são as estações, e daí você fica dependente daquilo. Porque é maravilhoso, é sensacional. Você volta para o nível 1. Então, o que a gente fez? Nós aprimoramos a técnica para você não voltar lá para o nível 1. Segunda coisa, voltei. Você passar mais rápido para o nível 2. Você só ir lá consultar os livros que você leu, o estudo que você teve, as ferramentas que você aprendeu, e volta de novo para o nível 2 e está tudo certo. A visão mental, a tela que você tem já é diferente. Você já experimentou os 2. Passei para o nível 3, voltei lá para o nível 1. Ok, relê, não traz a biblioteca junto com você, não traz a culpa, não traz tudo aquilo que já foi, porque são experiências novas. Declare-se que se você é uma pessoa nova e está transformada, você vai ter experiências novas. Pessoas, esses são os níveis, tá? Que para elucidar aí o que o professor Robson quer significar. Seja profissional, seja de relacionamento interpessoal, financeiro mesmo, tá? Você progrediu, você teve acesso àquilo. E daí vão entrar outras ferramentas, como networking, vão entrar outras ferramentas, como você aprender a lidar com o dinheiro, porque senão você volta lá para o nível 1, que era tudo endividado, que era cartão tudo estourado, que era tudo aquilo, ficou sem dinheiro. Você já está num outro nível 3, um nível de consciência hard, top, já o nível 3. Então almeje bastante isso, como o professor Robson, e acho que nós todos aqui, sem falsa modéstia, acho que essa palavra também é muito incômoda. Ninguém é modesto, você pode revelar os seus sonhos, você pode revelar, eu quero estar lá em Dubai, eu quero, nossa, estar tocando ali com Henrique e Juliano, e cara, isso tá perto, hein, imagine, sobre as frequências. Só que nos bastidores, a gente está curtindo muito, intensamente todo esse processo. Então, quando você está curtindo, que você está vivenciando, que você está com pessoas, que você está extremamente conectado, não deu tempo de gravar, não deu tempo de fazer. Mas a gente está aprimorando isso para demonstrar para vocês no dia a dia. Esse vai ser um ano que a gente vai trazer um pouco mais dessa parte do digital mais perto de você, muito mais real, tá? Daqui a pouco vocês vão ver uma transformação em 30 dias. Aqui tem outra aí para março. E aqui tem outra aqui para amanhã. Não, eu não espero. Eu não espero. Vamos começar agora, né? Sempre. É hoje. Sim, o momento. É hoje. Né? É isso aí. Ou para amanhã, ou daqui para março, ou para daqui a 30 dias, a gente já inicia já hoje. Porque existe todo um processo. De novo, o ciclo. Só que na cabeça de algumas pessoas, e eu que trabalhei com o comércio, às vezes o tempo não passa, né? Nossa, eu falei tal coisa, já se andou 3, 4 meses daquilo, o tempo escoa, a gente não controla isso, se você não fizer a gestão do tempo. Então, nós tínhamos o Black Friday, as pessoas vinham em março, abril, não, mas foi outro dia que estava R$1,99, não, outro dia não, isso foi em novembro, parceiro, novembro, eu estava aqui, eu vivenciei tudo isso, chegou em março, então não perdeu o time das coisas, né? Não perdeu tempo. A gestão do tempo é saber as prioridades. O professor Robson passou uma lista de 5 prioridades muito importantes para você fazer no seu dia. Se eu posso, se eu devo e se eu quero. Se eu posso, eu vou fazer imediatamente. É só trocar uma lâmpada, vai lá e troca a porra da lâmpada e faz isso logo. Se eu não posso, você delega a quem, né? Alguém da sua confiança, alguém que entenda de trocar a lâmpada. E se a lâmpada, por último caso, nenhuma nem outro não estão no ambiente, não tem como, não tem ninguém no ambiente, não tem como delegar. Isso não precisa ser urgente, ele é só prioridade.
não tem que ficar apagando incêndio, acho que toda hora nas nossas vidas, né? Então também essa parte do perdão, coloque-se nessa lista de urgente, tá? Para você se liberar rápido disso aí, se liberar muito mais rápido. É urgente, nesse caso coloca nesse top. Preciso pedir perdão, coloque uma lista de 5 pessoas, às vezes é seu pai, às vezes sua mãe, às vezes alguém psicossomático que desenvolveu câncer, isso é grave. Eu vi curas com perdão. Diminuição da doença, aceleração, porque quando ela está muito envolto disso, meu Deus do céu, é complicado. Às vezes você descarrega uma energia que a pessoa falta pouquinho para ela dar o primeiro passo, para ela ser feliz, para ela voltar a sorrir, às vezes só falta isso, né? O que a Andrea estava falando, eu estou esperando você aqui cair de joelhos sobre mim. Então você que está esperando, faz o contrário, pega o bendito do carro lá, toma uma água, eu ia dizer uma cerveja, mas não faz isso bêbado não, faz isso sóbrio. Uau! Água Ou que mesmo. seja então, cara, que seja, vai lá e arrebenta tudo, quebra todo mundo no meio e fala, cara, tomei, mas cara, tá doendo aqui, e é isso, e eu tava te esperando, você não veio, mas eu vim te pedir, caçamba, e eu sou macho para caramba, e eu sou homem. Essa é a parte do patriarcado, é mais sobre isso que você quer dizer, não é atitude só de bater e matar e sair destruindo tudo, né? É você ser homem, ter uma atitude, né, André? Acho que faz você muito homem, aí às vezes você que não tem a coragem, eu vi um relacionamento de uma história de uma pessoa bastante próxima, em que a pessoa se posicionou como mulher, e falou assim, olha, para ficar comigo você vai ter que deixar a peguete lá e, cara, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. O cara ficou mal, saiu dali pensando, falei, acho que deu certo, ele vai procurar você. E a primeira mensagem que ele foi macho pra caramba, ele falou, desculpa. Foi a última mensagem que ele disse. Ele não ia conseguir namorar uma mulher, porque atualmente ele estava envolvido com uma pessoa que estava numa frequência diferente, uma frequência de festa, não de relacionamento. E ali quando ela se posicionou, ela falou assim, é isso aqui que eu quero, é isso que eu preciso. Mas por outro lado ela ganhou respeito, admiração, temor, porque ali não vai dar para você brincar, porque é mulher. Então eu vou ter que ser mais claro, eu vou ter que ser mais homem do que isso. Por outro lado, esse pedido de desculpa, eu acho que vem com uma ressignificação, eu acho que toda uma explicação para tudo aquilo que aconteceu. E ponto. Eu achei lindo isso. Um pedido de desculpa. Eu achei, cara, o cara foi macho pra cacete para admitir que, tipo, não tô sendo homem o suficiente para alcançar o que você me pediu. Não vai dar nesse momento. Não estou nessa frequência, né? Puts. Eu não consigo cara. fazer além do que eu já faço. Para mim tá não sendo consigo. difícil. Entendeu que esse desculpa ou foi só eu? Vocês estão comigo ou não? Porque de repente foi só eu que entendi dessa maneira. Não, certeza. Uma frase no WhatsApp pedindo desculpa. Eu entendi, cara, putz, eu não vou conseguir acompanhar você porque você tá muito foda nesse momento pra mim. Exatamente. Putz. Uau, e foi macho, ele foi entendido. Não tem nada de errado com isso. Ele foi verdadeiro, né? Ele não ia conseguir suprir as expectativas dela porque ela já estava um nível acima. Ela se posicionou. Isso, né? Andréia. E daí libertou, você entende? Que daí não ficou naquela, por que não veio? Por que não falou? Por que não fez? Se sentir culpa de ter falado, você já imaginou de você ser verdadeiro? De você sentir culpa de poder liberar uma emoção, igual você falou, pôr para fora, bem pontuado, bem comunicado, bem olhando na bolita dos olhos, e de repente você falou, puxa, confirmou isso, numa palavrinha, desculpa, poxa vida, eu perdi por causa da minha verdade, mas mais ali à frente, você ia ver que não ia dar certo, não ia ter ritmo, não ia ter frequência, não ia ter entendimento, não ia ter, porque eram coisas completamente diferentes naquele momento. A verdade liberta, caçamba, abre a boca para falar, né? Como diz a Andréia, essa eu peguei assim de chave, a primeira frase do dia, assim, boca fechada mata, e cara, depois que eu aprendi isso, e foi por esses dias, tá? Não pensem vocês que foi uma evolução de ontem para hoje. Eu ralei sangue, suor e peso. Fechou?
Isso Peso. consome o coração quando você tem muita coisa sentida, até que tudo faz sentido e o carrinho ele entra no trilho de novo. Você tem que perdoar muita gente, você tem que se perdoar. Existe uma chave que talvez eu vou deixar lá no Telegram, tá? É uma chave, são 10 escadas, certo? Você vai ter que fazer às vezes 100 vezes por dia. Mais de 10, é 20, é 30. Ah, não tem espelho, não tenho tempo para poder fazer exercício. Você vai fazer no seu celular, beleza? Vai gravar um vídeo para você, certo? Entenda essa chave lá, se vocês me autorizarem. Claro. Essa parte é um pedaço do processo, para quem não sabe, ele tem um preço bem acessível, mas ele tem um preço, tá? Por quê? Porque nós vamos dedicar a parte das nossas vidas a você entender a sua, a organizar melhor a sua. Então essa chave, eu executei ela esses dias e foi maravilhoso. Você se entender, você parar um pouco com os barulhos, certo? Parar um pouco com os barulhos e atender os desejos daquilo que você está precisando. E resolvido. Resolvido. Põe Fernando, tudo a perder. se isso é o que as pessoas chamam de a gente ensinar os outros a ser egoísta, às vezes a gente precisa parar e ser egoísta de olhar para si, né? E não tem nada de errado com isso, porque quando eu consigo olhar para mim e entender quais são as fraquezas que eu me envolvi, eu vou entender também quais são as fortalezas que eu preciso acessar para sair dessas fragilidades, né? Então eu preciso sim parar e ser um pouco egoísta, porque se eu não sou, eu não consigo sair disso. Eu não consigo estender a mão para alcançar alguém que está precisando também de uma palavra, de um abraço, de um apoio ou de ser ouvido só. Né? Então, sim, gente, se isso é o que vocês acham que nós ensinamos ser egoísta, sim, nós vamos ensinar a olhar para si. E se você acha que olhar para si é ser egoísta, então sim, nós vamos ensinar a ser egoísta. Nesse sentido, sim. Você que está aí, não sei que hora você vai ver o vídeo, você podia ter ido dormir sem essa, fechou? Essa vai para cá. Eu acho assim uma falta de sensibilidade, sabe? Às vezes as pessoas falarem coisas, sendo que elas não assistiram as lives, sendo que elas não entenderam o propósito, sendo que elas não viram a quantidade de horas de estudo que nós desempenhamos antes de estar aqui na frente das câmeras, né? Porque nós estamos aqui preparados. Não é assim, sabe? Não é porque a gente estudou o processo que a gente vem despreparado falar com vocês. Não é. A gente está aqui sabendo o que nós estamos falando, entendeu? Nós temos tópicos aqui, nós estudamos, nós lemos. E não é que, vocês não fazem nada durante o dia. Engano seu. Tem gente aqui que trabalha e trabalha triplicado. A carga horária de trabalho é muito maior do que você imagina. Tá? Porque nós não temos tempo de trabalho, nós trabalhamos o tempo que for necessário. Só que isso não implica em a gente também ter qualidade de vida, porque como o Fernando disse, e o Robson também, nós transformamos o nosso trabalho em prazer, em lazer. Então não caracteriza trabalho, certo? Se nós temos o privilégio de fazer isso, nós não vamos admitir historinha contada na nossa cabeça. Então, primeiro, conheça quem nós somos, conheça nosso propósito, conheça o que nós fazemos, pegue toda a prova social que nós temos e depois você vem dar a sua opinião. Ok? Combinado? Vai para a caixa. A gente ouviu muito tempo isso em 2018, 2019, dizendo, pensa fora da caixa, pensa fora da caixa. É maravilhoso você ver um pouco a volta, né? Você sair um pouco do problema e enxergar. Mas o que uma engenharia faz, ele vive fora da caixa. O que eu quero dizer é que a gente aplica muito daquilo que a gente aprendeu, ou das técnicas que foram criadas, ou das técnicas que elas foram aprendidas, a gente põe isso em prática a cada 2 minutos. A cada 2 minutos isso é posto em prática. Por quê? Porque você precisa estar no presente. O André disse na última live do ano, eu disse assim,
Foi um momento mágico. Aquilo, nossa, foram orgasmos cerebrais, porque trouxe uma realidade. Aí você disse assim, se a Andréia do futuro agora é essa daqui, encontrasse a Andréia do passado, quem não viu, assista essa live, foi chocante. O que você diria? Aí ela disse bem assim, minha amiga, minha amada, né, porque sou eu, cara, viva no momento presente. Faça o que você tem que fazer no agora. Explodiu tudo, porque eu tinha pensado uma coisa completamente diferente, não sei o que o professor Robson assistiu quando pensou, ele não pôde estar, estava com um compromisso de objetivo e meta, e quando a gente está com objetivo e meta, cara, é destruidor, é avassalador, e sai trovão e raio, e o chão treme, e brota água onde não existe, e brota venda onde não tem, e a árvore começa a dar fruto, cara, uns negócios muito alucinantes que vai acontecendo e a gente entendeu. Mas eu percebi a pergunta que eu tinha para fazer, que era uma pergunta bem implicante, né? Porque você não vai ter uma resposta de imediato. E ela teve, ela falou assim, putz, eu ia na veia, eu ia falar isso aqui. E contagiou muita gente à volta, porque eu vi reposts depois daquilo, momento presente, que você seja muito sincero com você neste momento. Então a frequência das pessoas, legal, já subiram, quem está seguindo a gente, com quem eu falo. Então esse nível já conquistamos, tá? Parabéns, equipe. As pessoas sacam que é muito relacionado no agora. Vamos fazer isso agora, no hoje. Só falta essa saudade que está todo mundo tendo de sair de casa muito do outro. Vou lhe dar um conselho, cuidado na ida, que você saiba fazer o caminho de volta. Tudo com identificação, saber quem você é. A casa da gente, a casa tão referida, ela é bem perto, ela é uma morada que não pode ser abandonada, porque senão entram depois que você expulsa um, voltam 7, carregado de mais 77. Uau. Tá lá, vai lá dar uma procurada lá, você vai achar. E depois para tirar é muito mais difícil. Então mantenha a casa limpa, em ordem, sempre com as suas emoções não tão alerta ou aflorada, mas mais pelo seu entendimento. Não deixa a casa sempre vazia. Não quer dizer que de repente hoje eu fui reprovado, que você vai voltar para lá. Eu fui reprovado. Não vou mais ninguém. Eu quero destruir todo mundo. E agora o que é? Tá olhando torto por quê, patrão? Tá pensando que é o que da vida? Não é assim, não. Aqui não, aqui não. Esses são os caras que mais têm a tendência de fazer autoafirmação, porque mais problemas tem. É daquilo mais do que eu falo que a gente identifica qual que é o problema. Você pegou essa? Não vou repetir de novo. Então, assim, cuida da casa para você saber onde voltar. Eu estava exatamente nesse nível que o professor estava falando, voltei para o nível 1 propositalmente ou esquizofrenicamente falando, que você foda. Mas agora eu já voltei. Eu estou de volta, senhores, gratidão, porque foram esses caras aqui, tá? Mão, de novo, vem cá. Não quero, não preciso, tal, não, vem cá. É assim. E essa pessoa aqui, pelo fato de você ver ela posicionada como mulher, não se engane, senhores. Não se engane. Ela não vai falar assim quando você discordar de alguma coisa que você possa falar dela, ela vai entender como no padrão comportamental, na pior essência, no que aquilo que está todo mundo vivendo. Você está discordando de mim? Mas o que é isso? Não sei o que lá. É provado na prática, igual ela falou. Não, vem cá, eu vou mostrar para você, que foram o que eles fizeram comigo, tá? Eu vou mostrar para você. Porque o que já foi dito, nada de novo a ser revelado. Mas ir praticar e exercer isso. Patrão, não é fácil, cara, não é fácil. Eu vou falar para vocês, não vou mentir. Quando perguntaram para mim, você sente tudo? Eu sinto tudo. Amor, ódio, raiva, tesão contido. Eu sinto falta de bater na pessoa. Eu sinto falta de dar os parabéns. Eu sinto falta de dar e liberar perdão. Sim, eu sinto tudo. A diferença é que praticar fora da caixa
que é onde eu abri. Pensei fora da caixa. Eu estou praticando fora da caixa, é saber os momentos aonde você vai colocar isso. Senão você vai pedir perdão para quem não te fez nada, você vai amar alguém que naquele momento não pode entender o que é o amor que você tem para dar. Mas o engenheiro mesmo assim faz essa função. A gente ama mesmo assim, patrão. A gente ama mesmo assim. Mesmo debaixo de acusação, como tive várias implicâncias, eu peguei essa de energia. No começo a frequência ficou muito baixa, senhores. Motivo de riso. Motivo de você devia fazer muito mais live. Eu escutei isso. Pega essa, tá? Você tá andando com essas pessoas aí, coisa e tal. Qual que é os resultados que ela tem? Pega essa daí. Os resultados são que eu estou vivo, senhores. Eu estou pronto, eu estou ressignificado. Eu já entendo como as coisas funcionam e para que elas funcionaram e qual que é o próximo nível. Porque eu já estou vendo lá na frente. Eu só estou entendendo que eu vou ter que atravessar um pedaço. Esse pedaço não é o que eu sou. Esse pedaço é o que eu preciso fazer. E você, cara, que tá aí se desfazendo, você que não entende, você que fez a brincadeira, aqui ó, só para te devolver, cara, eu vou chegar lá e a gente vai sentar e vai conversar sobre isso. Uau, espírito de vingança! Não, é para mostrar resultado, tá? Eu sou o cara que sou baseado em fato, em resultado. Então, assim, tudo que me falaram, eu tive que ou estudar ou testar. Uma má notícia, metade do que me falaram não funcionou e boa parte dos meus estudos não servem para esse milênio, para esse 2021. As coisas mudaram. Nós tivemos um aceleramento de inteligência artificial. Enquanto você não entender isso, enquanto você ficar fugindo disso, você vai me achar um pouquinho mais lá na frente, fechou? É assim que eu vou te mostrar. Top, galera! Resultado, é isso aí. Evolução, resultado, 1% todos os dias. Não quer dizer que esse 1% vai ser em uma única área. Quer dizer que um dia a gente evolui 1% numa área, outro dia evoluímos 1% em outra área e assim sucessivamente. Mas 1% melhor todos os dias. E eu quero chamar a atenção aqui, você falou... Fernando, que as pessoas elas estão aí querendo muito o contato físico, né? Que nós ficamos muito no digital, ficamos muito no virtual. Eu concordo com você, mas a gente não pode esquecer que esse processo que nós vivemos no período de pandemia não tem volta. Então, o mundo digital ele vai permanecer, né? E você precisa se adequar. E pensando nisso, né? Nós fizemos para mesclar um pouquinho uma palestra no dia 24 de novembro. Foi, né? Novembro, né? Foi. Uma palestra só para as mulheres. E essa palestra foi sensacional. Nós tivemos lá presentes 37 mulheres, porque o local ele comportava poucas pessoas. Então, nós tivemos que colocar poucas pessoas no local. Mas, gente, foi extremamente reconfortante ver o resultado posterior. Claro que lá na hora, a energia, eram só para as mulheres, mas a minha equipe tinha que estar presente, porque eu não sou ninguém sem os meus parceiros, né, gente? Aí eles saíram em alguns momentos lá para a gente poder interagir um pouquinho mais e tal, mas eu precisava deles lá naquela palestra também. E as mulheres não se sentiram constrangidas de forma nenhuma, inclusive rolou apresentação lá, né, com o nosso atleta ali, o Fernando e a equipe dele. Foi muito, muito legal e eu sou grata por você que está aqui hoje assistindo a nossa live, que participou da nossa palestra e que o resultado que veio depois daquela palestra é o que o Fernando colocou, né? Veio contato físico, veio contato virtual, novas pessoas, novas interações, outros processos, pedidos de ajuda, processos novos de mentoria que nós estamos começando agora em 2022. E uma coisa muito interessante que eu observei, quando você participa e as pessoas conhecem quem de fato você é, por trás dos bastidores, olho no olho, coração com coração, as pessoas entendem que
você não é só mais um querendo vender um produto. Porque essa live aqui que nós fazemos todas as semanas para você, 1h30 do nosso tempo, ela não é paga. Nós não monetizamos ainda, tá? Porque nós não queremos isso. Nós queremos levar até você a nossa mensagem, tá? E pensando nisso, eu não sei se a nossa palestra, eu vou ter que confirmar a nossa palestra do dia 7, né, Robson? Eu não sei se vai acontecer Sim. ainda. Você consegue confirmar pra gente? A gente coloca ali depois Caramba, nas nossas já plataformas. tá aí, agora em Né? janeiro, né? Agora Sim. já. Putz, Isso. que bom que você lembrou. Nós ficamos de confirmar uma palestra para o dia 7. Né? Não sei se vai dar tempo da gente poder estar confirmando essa palestra, mas se der tempo, vocês vão ficar sabendo. Se não der tempo, a gente vai remarcar para uma outra data. Mas eu queria dizer para vocês que uma dessas pessoas maravilhosas que esteve na nossa palestra é uma pessoa extremamente qualificada, que está presente aqui na nossa live. Levanta a mão aí. Eliana Massola, nossa escritora, ela está aqui presente, que eu já vi ela aqui, um perfeito sensacional. Né? E a Eliana, gente, para quem não sabe, ela é escritora. Ela tem um best-seller publicado. Inclusive, eu estou concluindo a leitura do livro dela. Mas vai acontecer agora no dia 5. Deixa eu só confirmar aqui. Dia 5, às 20 horas, na Associação Comercial, vai acontecer uma palestra com a Eliana, chamada Um Sonho com Propósito. Amanhã. Vindo de uma escritora, gente, nós não podemos deixar de assistir essa palestra. Então, vai ser agora dia 5, às 20 horas, na Associação Comercial, na CIT, aqui em Toledo. Nós vamos deixar o banner da Eliana no nosso store, aqui no Tudo é Negociável, e vamos deixar também publicado aqui embaixo no nosso feed. Gente, interaja, participe. Um sonho com propósito. Se você sonha, nós já falamos identidade e propósito lá atrás, né? A Eliana vai frisar dentro de um olhar mais literal do assunto. Então, participe. Se você ainda não conseguiu compreender o sonho com o propósito, que nós colocamos lá, identidade e propósito, participe dessa palestra da Eliana que você vai entender. Vai se conectar na energia, porque às vezes nós não conseguimos acessar você, mas muitas vezes ela vai conseguir te acessar e você vai conseguir compreender qual é o seu sonho. Qual é o seu propósito? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, daqui 5 anos, qual resultado você vai chegar? Será que você vai conseguir alcançar o seu propósito? Participe dessa palestra, então, amanhã, dia 5, às 20 horas, na Associação Comercial, tá bom? Não perca, nós vamos deixar no nosso store e no nosso feed aqui para você poder saber para onde ir, para poder fazer a tua inscrição e garantir o teu espaço. Porque ainda estamos em processo de pandemia, precisamos ter um certo distanciamento social, tá? Infelizmente, né? Que todo mundo contribua para que essa doença se dissipe, não é verdade? E aí, ó, muito obrigada. Imagina, Eliana, é um prazer, porque nós estamos dentro da mesma pegada, né? Nós estamos falando das mesmas coisas, mas de uma forma diferente. A sua visão é mais literal. A nossa visão, ela é mais concreta, ela é mais dinâmica, é cheia de ferramentas. Então, eu acredito que se a gente unir as duas coisas, né, as pessoas podem se transformar e essa nossa corrente do bem, ó, bum, explode. Não é verdade? Bum. Mais alguma coisa, gente? Porque nós já estamos indo aí para 1h30. Ferramentas. Vamos atrás de ferramentas. Lavamos a verdade aqui ao público. E a gente está bem acostumado com isso porque é puro e transparente, nada a esconder. O que não vai para o ar não significa que é errado ou é certo. Ele está sendo vivenciado. A gente se preocupa muito mais em carregar as ferramentas e depois passar para você de uma forma eficiente, de uma forma legal,
é pular a etapa do que deu errado e antecipar o que dá certo. É só para colocar isso bem transparente assim. Professor Robson, monstro, vamos falar sobre Golias, vamos falar aquele trecho em que sobre ego, o monstro gigante, um trem, a coisa, estou vivendo para mim. Vocês sabiam que essa é a fase em que a pessoa ela está entendendo o ego e dominando e trabalhando essa parte da sua melhor essência? É nessa hora que chega o seu verdadeiro amor, sem você perceber, tá? É só uma dica, fechou? Trabalhando o ego. Eu disse, vou frisar isso porque faz muito sentido para mim. É entregar o que as pessoas querem. Isso talvez fira um pouco o ego. Eu quero que você me dê água, eu quero que você faça isso por mim, eu quero que... E a gente entrega mais do que as pessoas precisam. A partir disso, me dá 2 ferramentas para uma abordagem e vou ferrar bem com você. Me dá 2 ferramentas agora aqui no Engenharia Cast para eu abordar a pessoa e entregar 2 ferramentas que ela precise quando ela não se perdoa e quando ela não perdoa ninguém. 2 ferramentas? 2 ferramentas ali na caçamba. Eu acho que não vai ser difícil. Uma ferramenta... Isso no cake, né? Uma ferramenta, a gente já falou muito sobre ela e ela é universal, que é o exercício do espelho, que é você olhar lá Telegram, dentro das... amanhã tá lá o PDF. É você olhar lá dentro das pelotas dos teus olhos, de verdade, porque ali não tem como você mentir, ali não tem como você usar máscara, ali é você com você. Putz. De preferência, leva papel e caneta. Converse com você hoje ainda, se você puder. Olha lá dentro das pelotas dos teus olhos, porque aí não tem como você mentir. E aí você faça uma lista do que você ainda precisa se perdoar. Não precisa ser muito, de 3 coisas que você precisa se perdoar. E se perdoe. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sei lá, gritar, se tiver que falar Robson, com alguém. Gritar. Se tiver que... Extravasar lá Nossa, cara, faça o que tem que ser feito, cara. Porque quando eu aprendi essa ferramenta, eu chorava todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos Alguém os mais dias, aqui? todos os dias. Alguém mais aqui? Uou! Vocês estão comigo? Você quer mais uma ferramenta, Fernando? Mais uma! Essa é dolorida. Vamos dar uma pessoa às vezes tem medo de falar com ela mesmo, né? E as pessoas têm medo, tá? É só pra você saber. Mais uma ferramenta. Faça uma lista de 5 coisas que você pode agradecer nesse momento. Putz! Porque a gratidão, cara, é um processo muito foda. Uau! A gratidão, ela te faz se reconectar com algo que talvez você perca no caminho. Porque o caminho, ele é tortuoso, o caminho ele é cheio de curvas, o caminho ele é cheio de pessoas não más intencionadas, mas pessoas mal amadas, pessoas que não estão conectadas com elas mesmas, pessoas que estão extremamente feridas, pessoas que não têm a inteligência que a gente tem, pessoas que não tiveram, talvez, a sorte que a gente teve, e em alguns momentos desse nosso caminho, a gente é ferido. E nem todos os momentos a gente está no intencional.
e o que me faz, e o que nos faz, né, dentro da engenharia humana, sermos um pouquinho só mais assertivos, é a gente parar, refletir, meditar, e fazer essa lista das 5 coisas a agradecer, de verdade. Duas Porque para você isso, agradecer agora. para mim, Manda bala. Robson, agradecer? Isso é Duas. fácil. Para mim, agradecer a minha saúde, cara, Uau. né? Eu comecei um processo esse ano, eu pretendia começar no dia primeiro, mas como a família estava aqui toda e existe um processo de você dar atenção para essas pessoas, que são pessoas importantes. Eu comecei esse processo ontem, que foi um processo de atividade física. Então, agradecer de verdade pela minha saúde, cuidar um pouco mais dela. Agradecer pelo ser humano que eu estou me tornando. Uau. E entender que todo o processo da minha vida, tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo me fez crescer, me fez evoluir e me faz todos os dias querer de verdade crescer e evoluir ainda mais e me conectar de verdade com a minha essência e de verdade conectar as pessoas. Mas nunca mais deixando as pessoas ficarem contando historinha, não para mim, mas para elas mesmas. Isso é ótimo. Fechou. Ó, Ó. É isso aí. Andréia, dois motivos para agradecer. Eu sou muito grata pela expansão da minha consciência, né, que me faz ter a habilidade de me conectar com as pessoas ao meu redor e pelas pessoas estarem próximas a mim, transformando também a minha vida, me fazendo feliz. Sou muito grata a essas duas coisas. Uau. Topzera, galera. você, cara. E você, Guri? Agora é sua E vez. você? E aí? Gratidão por eu lembrar das... Ó, historinha. João e Maria, eu deixei algumas migalhas que foram me dando na mão e eu fiz o meu caminho. Isso me ajudou pra cacete a voltar pra casa, minha casa. E eu tô muito feliz de estar de volta. Outra gratidão é eu ter entendido o que é frequência em amor. Mas não esse amor sexual, não esse amor pele, não esse amor. É amor do que as pessoas me ensinaram, viram em mim antes do que eu visse. Putz, eu não tenho como pagar essas pessoas, eu não tenho como agradecer imensamente só na minha memória, né? Por mais que eu fale gratidão, pessoas, sempre que eu olhar para vocês, ou sempre que eu lembrar, isso vai ter sempre memória afetiva que vocês viram em mim antes do que eu visse. Putz, isso é impagável, cara. Isso, quando é revelado, isso é show de bola, cara. Fechou? Ó, Fechou. Então eu acho que nós podemos encerrar a nossa live por aqui hoje, né? Cheios de amor e gratidão, né? Coisa boa encerrar depois de 3 ferramentas habilidosas aí para a gente poder aplicar no dia a dia, né? Para a gente parar de se enganar, parar de contar historinha para a gente mesmo e começar a engrenar no processo de evolução de fato, né? E mostrar para as pessoas que nós sangramos, que nós somos humanos, que nós também caímos, mas levantamos, né? Que somos fáceis de acessar e que nós temos as técnicas para trazer as pessoas para a essência e não no sofrimento e na dor como elas estão vivendo agora, né? Então, assistam as nossas lives, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, segue a gente lá em todas as plataformas, aqui no Instagram, Facebook, no YouTube. Gente, boca fechada mata.
não fique de boca fechada. Compartilha e escancara para todo mundo que precisa ouvir e precisa saber o que nós estamos aqui falando para você hoje. Então, minha imensa gratidão por vocês terem passado por aqui, por terem deixado um pouquinho do seu afeto. Eliana, um beijo, minha querida, e com certeza a sua palestra vai ser um espetáculo. Mamãe, obrigada por estar sempre presente na nossa live. Ela não esquece, gente. Ela até me cobrou semana passada, a gente de férias. E ela cobrando, vai ter live hoje, gente. Já passou do horário. Mamãe é uma querida. Então, ó, minha gratidão a todos vocês que, de alguma forma, né, estão contribuindo, nem que seja 1% para a nossa evolução diária. Meninos, um beijo, obrigada pela confiança, pela credibilidade Beijo. e pelo carinho de vocês também. Fechou. Desculpe os palavrões, né? Para algumas que algumas pessoas não entendem, então já vou praticando já. Gratidão. E eu preciso sim de ajuda. Se não serviu para você, mas você lembra de alguém e falou assim, puxa, eu lembro daquela pessoa, falou para ela, falou para minha esposa, falou para o meu marido, ou falou para o meu companheiro, falou para um amigo, para o meu pai, para minha mãe, manda lá um aviãozinho. Se não quiser na íntegra, pode editar, melhora a melhor parte, traz a pessoa para um nível de consciência melhor. Fechou? Gratidão. Fechou. Obrigada, gente. Até a próxima terça-feira. Um abraço. Até a próxima terça. Abraços. Tchau, tchau. Vão se desenvolver. A live vai se encerrar em 3, 2, 1.